Boa noite, queridos amigos da TV Cidade. Uma alegria tua companhia conosco no nosso programa Filosofia para a Vida. E hoje nós temos aqui uma convidada especial. Ela que é formada, é mestra em História Eclesiástica pela Gregoriana de Roma. Também nossa professora na Faculdade Deuniana e também leciona na Unisal de São Paulo e também na Faculdade Paulo VI, também de São Paulo. E sempre no campo da história eclesiástica. Maria Angélica, que alegria tua presença aqui conosco. Muito obrigado, viu, pela tua presença. É um prazer. Muito bem. Então, vamos começar falando, Maria Angélica, de uma pessoa que deixou saudades. Papa Francisco. Mesmo estando há pouco tempo da sua partida, Maria Angélica, é possível já detectar uma herança, né, que o Papa Francisco deixou para a Igreja? Com certeza. O Papa Francisco, as mudanças que ele fez ao longo do seu pontificado vão ficar, porque tanto com relação aos documentos, também com relação às mudanças ao interno da Cúria Romana, e são mudanças que não se mudam de novo rapidamente. Além do fato dele ter marcado com o carisma que ele teve, o jeito dele ser. E o Papa Leão, ele foi escolhido para ser bispo pelo Papa Francisco. Então, isso também significa uma certa continuidade que o Papa Leão XIV vai levar no seu pontificado. Vai implementar, né? E, de fato, e como quando eu digo saudades do Papa Francisco, o sentimento é justamente este, né? Papa Francisco que ficou aí por quase 13 anos, né? À frente da Igreja, e que de fato marcou a Igreja, nos marcou também, né? Ele que quando foi eleito, disse que era o Papa que veio do fim do mundo, mas que de fato, durante o seu pontificado, foi uma liderança para nós, né? Nos conduziu, sobretudo com a sua mensagem sobre a misericórdia, né? E você acha, Maria Angélica, né, do ponto de vista da história, você que tem assim uma visão mais aguda, né, para isto, que o Papa Leão ele já está conseguindo já delinear um certo perfil? Eu acredito que cada papa tem a sua história, cada papa é filho de uma família, cada papa teve a sua formação e cada um é diferente do outro. Mas eu acho que ainda ele está, como ele disse, aprendendo a ser papa. Mas é aquilo que eu te falei, uma coisa que é bem interessante é que ele teve uma experiência missionária por muitos anos no Peru. Ele vai ser o geral da Ordem dos Agostinianos depois e vai se tornar bispo pelas mãos do Papa Francisco em 2014. Para ser bispo no Peru, numa igreja que tinha um perfil de episcopado bastante conservador. E ele o Papa Robert Prevost, né, vai ser escolhido pelo Papa Francisco para trabalhar no dicastério dos bispos desde 2019, mas vai morar em Roma desde 2023 como prefeito. Então ele trabalhou com o Papa Francisco, ele teve esse convívio, ele trabalhou em outros dicastérios ao mesmo tempo que ele era o prefeito. Então eu acredito que ele tem o perfil de ser um seguidor do Papa Francisco. Obviamente que ele não está com pressa, não publicou ainda nenhum documento, não publicou, digamos assim, o que ele vai fazer durante o pontificado, mas ele aparentemente não tem pressa, tá conhecendo o ambiente onde ele está atuando. Ele já conhecia um pouco, mas não trocou nenhum dos prefeitos, dos dicastérios, não colocou ninguém, digamos, da confiança dele, porque ele tem confiança naqueles que estão, não. E eu acho interessante como você disse da experiência pastoral do Papa Leão no Equador, no Peru. E é interessante assim como ele está tranquilo falando a língua espanhola, mesmo sendo de língua inglesa, né? Então ele está em casa. E essa experiência de fato, né, dele. E do nosso querido Papa, já que estamos falando de papas, né, vamos lembrar também do Papa Bento XVI,
É, tem alguma marca dele, assim, no ponto de vista histórico, Maria Angélica, né, que ficou na igreja? O Papa Bento XVI, ele trabalhou por muitos anos com o Papa João Paulo II. Então ele vai se tornar o prefeito naquela época chamava Congregação para a Doutrina da Fé, em 1981. Então praticamente de 1981 a 2005 ele trabalhou com o Papa João Paulo II. Então se considera um pouco uma continuidade. Então ele deu continuidade ao pontificado do Papa João Paulo II. Mas eu acho que duas coisas a gente pode considerar importantes que vai marcar o pontificado dele. Ter começado um trabalho mais assíduo com o problema da pedofilia ao interno da igreja, quer dizer, ele ele vai ter uma preocupação maior que o Papa Francisco vai dar continuidade, né? Mas ele vai dar um passo importante. E outra questão da renúncia. Por ele ter tido a coragem de renunciar, porque não se sentia com condições físicas para dar continuidade. E aí o curioso é que a última vez que aconteceu de um Papa renunciar foi em 1415. O Papa Gregório XII, que vai renunciar, e depois disso nenhum Papa renunciou. Então ele faz algo que já tinha acontecido, mas por muito tempo não aconteceu, e que dá a possibilidade de socorrer, porque não é que ele estava doente, ele não estava doente, mas não tinha forças. Então isso dá a possibilidade que outros, em algum momento que não tiverem se sentindo em condições, possam fazer, porque são pessoas que vivem bastante, né? Que tem uma história particular, os seus problemas, as suas questões, né? E eu acho que o Papa Bento XVI teve essa coragem de renunciar quando ele não tinha mais força. Acho que isso mostrou também um lado muito humano do Papa Bento, né? Fazer algo que, primeiro, que surpreendeu a todos, né? Porque ninguém esperava, foi de fato uma surpresa. Sim. Eu me lembro bem que quando ele tomou a decisão, ele disse, consultando a Deus e a minha consciência. Então, acho bonito que ele não colocou a culpa em nada fora dele, mas é nele, Sim. consultando a mim mesmo. Então, achei um gesto de autonomia também que nós podemos muito aprender disso, né? A gente assumir, né, as consequências dos nossos atos. Sim. E vamos falar um pouquinho do Concílio Vaticano II, Maria Angélica, porque foi algo muito importante que aconteceu na igreja. Para quem está nos assistindo, o Concílio Vaticano II foi inaugurado pelo Papa João XXIII e durou de 1962 a 1965. E ficou conhecido como o Concílio da Renovação da Igreja Católica, uma renovação espiritual da Igreja. E eu queria perguntar para você, Maria Angélica, você acha que a Igreja Católica de fato conseguiu assimilar aquilo que o concílio propôs, ou ela está nessa caminhada ainda? Ainda está na caminhada. Mas é bem importante tentar trazer a discussão sobre o concílio e tentar colocar em prática aquilo que foi pensado no concílio e sonhado no concílio. O que é muito triste muitas vezes hoje que tem grupos que querem negar o Concílio Vaticano II. Mas, tecnicamente falando, nós vivemos sobre o Concílio Vaticano II. E aqui é importante sempre lembrar que isso não significa que os concílios anteriores não têm mais valor. Quer dizer, todos os concílios são válidos. O fato é que esse, que foi um concílio pastoral, está ainda tendo sempre que ser relembrado, retrabalhado nas comunidades, nas paróquias, mas é de grande importância. E não é uma invenção recente, porque se a gente pensar, a história da igreja teve 21 concílios ecumênicos. Né? Este é o 21º, que é basicamente algo que começou na história, na igreja antiga e que foi acontecendo de tanto em tanto. Nos primeiros para resolverem problemas pontuais e esse aqui para ter uma
uma atualização da igreja aos novos tempos. Então foi bem importante. Muito interessante, porque para quem nos acompanha, foi no Concílio Vaticano II que a missa deixou de ser rezada apenas em latim para ser rezada no vernáculo ali no país no qual o fiel, né, estava. E uma mudança importantíssima, porque eu acho que Deus é sobretudo comunicação. Com certeza. E as pessoas entendem melhor o fenômeno religioso na sua língua, na sua língua pátria. Não numa língua antiga, o latim, que poucos conhecem, né? Com certeza. Então acho que foi uma mudança bastante importante. É uma das mudanças mais visíveis do Concílio Vaticano II, com certeza. Acho interessante, Maria Angélica, que o Papa Bento, ele participou do Concílio Vaticano II. E ele, no encontro com o clero de Roma, ele dizia que, de fato, teve o concílio verdadeiro, o concílio que aconteceu em Roma, Vaticano II, mas teve também o concílio da mídia. E, na visão do Papa Bento XVI, esse concílio da mídia acabou desvirtuando o concílio de fato verdadeiro, né? Porque a mídia, ela divulgava o concílio na lógica da mídia, com uma certa espetacularização. E aí, para o Papa Bento, isso acabou chegando de forma talvez um pouco enviesada para o povo. E na questão da presença da mulher na igreja, Maria Angélica, já que você é uma teóloga, né? E sobre a mulher, o Papa Francisco ele tem várias frases, né, vários momentos em que ele falou disso, né, que a esperança dele é que a mulher tivesse ali um espaço maior na igreja. Tem uma citação aqui do Papa Francisco do encontro da Comissão Teológica Internacional, que ele participou de 1º de julho de 2023. O Papa diz assim, abre aspas, se não entendermos o que é uma mulher, o que é a teologia de uma mulher, nunca entenderemos o que é a igreja. Um dos grandes pecados que cometemos foi masculinizar a igreja. Fecha aspas. Qual que é a sua opinião sobre isso, Maria Angélica? É muito bonito o que o Papa Francisco fala com relação às mulheres e o esforço dele de fazer com que as mulheres fossem valorizadas dentro da igreja. Porque a gente não pode dizer não existem mulheres. A maioria dos membros das comunidades hoje são mulheres. Então, a participação é grande das mulheres. A grande questão é as mulheres serem ouvidas. Por quê? Porque na tomada das decisões, e aqui eu estou falando da comunidade, da paróquia, da diocese, a tomada de decisões fica sempre nas mãos dos homens, né? Então, o que seria necessário é ouvir as mulheres, para que elas também pudessem tomar decisões. O Papa Francisco colocou uma mulher como prefeita de um dicastério antes dele falecer, e uma mulher como a responsável pelo governar a entidade que governa ali o Estado da Cidade do Vaticano, que é uma grande novidade. Então ele tinha essa preocupação de fazer de fato que as mulheres tivessem papéis importantes no caso da Cúria Romana, mas também é necessário que aconteça isso nas comunidades e nas paróquias. Com certeza. Eu acho interessante porque nessa Comissão Teológica Internacional havia ali 15 membros e apenas 3 eram mulheres. E o Papa chamou essa atenção deles naquele momento, com aquele jeito do Papa Francisco, mas ele chamou a atenção. Professora Maria Angélica, na sua opinião, a Igreja Católica hoje, no século XXI, está conseguindo dialogar com a cultura? Nos seus estudos históricos, houve um momento que a Igreja conseguiu fazer isso com mais eficiência? Ou você acha que esse diálogo vai num crescendo? Hoje ela consegue mais do que antes? Eu acho que acontece de diferentes maneiras, muitas vezes dependendo até do pároco ou daquela comunidade que decide dialogar com a cultura do lugar onde está, né? Então, a gente vai ter, em alguns momentos, essa preocupação do diálogo com a cultura, por exemplo, quando
o arcebispo de Milão, Carlo Maria Martini, reunia os intelectuais da cidade de Milão para debater publicamente. O Papa João Paulo II, antes de ser Papa, também fazia isso na diocese dele, na Cracóvia também. Então, esse envolvimento com a cultura dos lugares muito depende de pessoas, de decisões de pessoas. E que é bem importante, porque essa coisa da igreja ficar muito fechada nela mesma e sem dialogar com o mundo em que ela está vivendo, vai distanciando a igreja do mundo, que era justamente o oposto que o Vaticano II queria. O que o Vaticano queria? O Vaticano II fazer com que a igreja se envolvesse no mundo em que estava vivendo. Por mais dos piores problemas que possam ocorrer no mundo, é necessário a igreja estar ali. Estar dentro do mundo. É interessante isso que você falou, porque o cardeal Ravasi, também. Ele faz isso também. Né, lá na Europa, com o Pátio dos Gentis, né? E ele se reúne intelectuais, profissionais liberais, juventude, para discutir a igreja. São personagens, né? Quer dizer, o cardeal Ravasi, o cardeal Carlo Maria Martini, são homens que pensaram isso e botaram em prática. Mas isso pode acontecer na paróquia aqui de Taubaté. É verdade. Em igrejas locais, né? Com envolvimento com as questões locais que tem. É por isso que eu insisti para que você estivesse aqui hoje, até para que nós pudéssemos também oferecer para quem nos acompanha no programa Filosofia para a Vida, né, esse conteúdo de história da igreja, que geralmente o povo não está acostumado a ouvir. Né? Isso também é dialogar com o povo, levar para eles esse conhecimento, né, para que os preconceitos caiam. Também. Porque muito preconceito nasce aí da falta de conhecimento. Eu estou na academia, mas todo final de semana eu estou com o povo. E, de fato, acho que se a igreja não consegue ali dialogar com o povo, ela fala para as paredes, ela torna-se irrelevante. Então, é o que você disse, mesmo questões espinhosas, a igreja é obrigada a dar uma resposta, a estar ali, a ouvir. Muito bem. E no seu campo, Maria Angélica, que é a história da igreja, teve algum fato que, né, ajudou de fato a igreja a chegar, né, até onde ela está hoje? Algum fato histórico, né, em que a gente, nossa, porque aconteceu isso, então a igreja deu esse pulo, fez essa caminhada? É claro que nós sabemos que quem conduz a igreja é o Espírito Santo, mas que como nós estamos aqui no ponto de vista da história, teve algum fato histórico? A igreja sempre esteve ligada com a sociedade, ela sempre esteve dentro de ambientes, né, a partir de Constantino, que estão ligados ao mundo, né, e a igreja funcionaram juntos. Mas eu acho que foi muito importante na história da igreja a questão cultural. Então, o fato que, por exemplo, o ambiente onde se manteve cultura depois da queda do Império Romano vai ser nos mosteiros. Quer dizer, quem sabia ler e escrever? Os monges. Onde tinha biblioteca? Nos mosteiros. Então, isso vai fazer, num período que a gente está, naquilo que a gente chama de Alta Idade Média, em que muita gente era analfabeta. O imperador Carlos Magno era analfabeto. Era iletrado, ele sabia reconhecer letras, mas ele não lia. A cultura ficou dentro do mosteiro. Um pouco mais adiante, quando surgem as cidades, a gente vai ter dentro da cidade as universidades. Então, a cultura que estava no mosteiro, que ficava no campo, agora passa a ter na cidade. E a quem pertence a universidade? A igreja. Então, a universidade nasce dentro do ambiente da igreja, era a escola da catedral, ao lado da catedral. E aí a gente vai ter outro centro cultural. Então, esses centros culturais vão ser importantíssimos para o desenvolvimento do mundo, quer dizer, a cultura, as pessoas que leem, as pessoas que pensam, os grandes pensadores, nascem nesse ambiente, mesmo que mais tarde, não é que todo mundo que é intelectual vem da igreja, mas a cultura se manteve ligada à igreja. Isso, para mim, foi bem fundamental.
Com certeza. Acho que a Igreja Católica, ela nunca abriu mão de conversar com a cultura e também de aprofundar o seu conhecimento na cultura. Tanto é que um dos documentos mais importantes do Papa João Paulo II é Fé e Razão, né? Então a igreja, claro, ela guarda o depósito da fé, mas tem também a razão humana, e aqui representado pela cultura, Sim. né? E a igreja, ela sabe que o ser humano não é só fé, o ser humano também é cultura. Sim. Então, por isso, no documento Fé e Razão, o Papa João Paulo II disse que a fé e a razão são as duas asas pelas quais o espírito humano se eleva. Então, você falou uma coisa muito pertinente, porque, de fato, a igreja não, ela sempre quer dialogar com a cultura do seu tempo. Sim. E ali na Idade Média, Alta Idade Média, foi a guardiã da cultura. Foi a responsável. É verdade. Por guardar isso é bem importante. E Maria Angélica, como é que você chegou o que te interessou a estudar, a se aprofundar ali na história da igreja? Sei que você fez esse tempo de estudo seu em Roma, né, numa universidade eclesiástica. Então, por que isso chamou sua atenção, a história da igreja? Eu sou formada em História Civil. Então, eu fiz a História Civil e aí tive a oportunidade de ir para Roma e eu já participava de um grupo de jovens que tinha ligação com o padre. E aí tive essa oportunidade, né, que foi um privilégio, eu reconheço, né? E tive essa oportunidade de estudar a história eclesiástica. Então, quando eu volto, né, eu e o meu marido voltamos de Roma, a gente começa a atuar nesse âmbito, né, de preparação dos futuros padres, dos leigos que querem estudar teologia. E é um mundo interessantíssimo. Eu gosto muito de dar aula, então me sinto bem dando aula. Que legal. E você dá aula aí para o clero, né? Uma boa parte do clero do Brasil, nessas 3 faculdades que você leciona. Só aqui em Taubaté, a província eclesiástica, que é a Diocese de Taubaté, de São José dos Campos, de Lorena, de Aparecida, né? Então, você atinge aí uma juventude bastante ampla. E como você vê os alunos hoje em sala de aula? A história da igreja é um assunto que os interessa? De fato, eles ficam ali animados em aprender, compreender um pouco mais essa realidade? A história da igreja é um pouco, num primeiro momento, uma certa novidade, porque muitas das ideias que os alunos, quando chegam, começam a estudar, eles não imaginavam que era daquele jeito. Então, eu tenho que um pouco quebrar algumas ideias mentais que eles já têm que não estão corretas, não. Mas eu acho que ao longo do caminho, que eu dou 2 anos e meio de aula de história da igreja, desde a antiguidade até Brasil e América Latina, eles vão gostando. A grande questão atualmente é a questão que tem muitas possibilidades de desvio de atenção, como o celular, né? Então a gente tem que estar fazendo malabarismo para atrair os alunos. Atrair atenção. Celular, IA hoje, né? Inteligência artificial também, né? Pois é. Mas eu acho que eles se interessam, acho que eles acham, vão se dando conta que para entender a teologia e as decisões, a doutrina da Igreja Católica, sem a história eles não conseguem entender. Entendi. Então, a partir da história como pano de fundo, eles vão entendendo, porque tal coisa foi decidida, porque houve tal sínodo, tal concílio, então eles vão compreendendo, eu acho que isso ajuda. E também, sempre do ponto de vista da história, professora Maria Angélica, tem algum fato assim, ou algum episódio que fez com que essa caminhada da igreja retardasse ou representou ali um certo momento de tensão? Sempre na história da igreja, as questões mais polêmicas no período da Idade Média, a gente considera geralmente as cruzadas e a Inquisição. Por quê? Porque as cruzadas, naquele período da Idade Média, eram reconhecidas como uma guerra santa. Era usada essa terminologia. Só que, ao justificar que é uma guerra santa, liberava para uma série de atrocidades. Então, eram cristãos que cometiam atrocidades em nome de Deus como se fosse
algo justificável. Hoje a gente não justifica guerra nenhuma como santo, né? E aquilo, os próprios contemporâneos começam a se dar conta. Quer dizer, a partir da Quarta Cruzada, os próprios contemporâneos se dão conta que aquilo tinha se desviado da ideia inicial. E a Inquisição é um problema porque a ideia de ter um tribunal para julgar pessoas que pensam diferente do que a maioria pensa também limita a liberdade de pensamento, né? E sim, tem uma entrevista do Papa Bento XVI que ele diz, quando ele era cardeal ainda, que ele diz que a Inquisição foi uma forma de normatizar, de colocar uma norma para julgar casos, para que não houvesse, por exemplo, os ataques de matar as pessoas no meio da rua. Mas, ao mesmo tempo, se sabe que também ali ocorreram injustiças, não? Então, também coisas erradas foram cometidas. Esses são dois fatos que as pessoas sempre perguntam, né? Sim. E sempre vem à tona também. Nosso papo tá excelente, gostoso, né? Tão bom falar da igreja, conhecer melhor, e ainda mais com uma mestra como você. Mas estamos chegando ao fim, a luz vermelha já está acesa. E como você... Uma última pergunta, Maria Angélica. Como você morou um tempo em Roma, queria saber como é que você vê assim, a igreja agora, católica, né? Os fiéis na igreja, a forma que se caminha a igreja em Roma, na Europa, e a igreja no Brasil. Tem uma diferença muito acentuada, né, ao seu ver? É diferente porque a própria questão das comunidades, da organização interna das comunidades aqui no Brasil se diferencia, porque tem pouca participação. Então, eu tenho alguns amigos que estão estudando em Roma, e eles dizem: as pessoas que vêm na missa são pessoas idosas. Então não tem uma preocupação de fazer grupo de jovens, de fazer catequese, porque não tem quem participe. Não? Então, nesse sentido, a igreja do Brasil e latino-americana é muito mais viva, né? Por isso que eu digo que o Papa Leão XIV ele leva esse frescor para a Europa, porque ele viveu na América Latina e ele viveu uma igreja viva, onde tem as pastorais, onde tem o envolvimento das pessoas. Enquanto que lá as coisas estão meio mornas, porque as pessoas se distanciam da igreja e, bom, são realidades completamente diferentes, né? Entendi. Vamos rezar, né, para que Deus possa enviar missionários para evangelizar a Europa, né, já que eles vieram para aqui no passado para nos evangelizar, que possamos então agora retribuir isso também. Maria Angélica, muito obrigado. Nossa, foi uma maravilha a sua presença conosco. Muito obrigado mesmo. Obrigada, eu que agradeço. E a você que nos acompanhou, muito obrigado, né? Nos veremos então na próxima semana. Boa noite.